sou Emílio Mesquita, trabalho no Milbank um pouco mais de 1 ano e meio e eu lidero aqui uma frente que se chama Autônomos. Foi onde a gente fez a parceria aqui junto com a Flourish. E aí a gente falou um pouco sobre o público do Will, que é majoritariamente de pessoas que geram renda por conta própria, um público pessoa física, classe CDIE, etc. Em janeiro do ano passado começou um time aqui focado em desenvolver uma proposta de valor bastante diferenciada para esse público de classe CDIE que gera renda por conta própria, etc. À medida que a gente foi avançando nas conversas e entendendo um pouco mais as possibilidades ali junto desse projeto, principalmente na conversa com a Flourish, a gente viu um potencial grande de aumentar o engajamento do nosso público em relação aos produtos que a gente estava desenvolvendo ali como novas propostas de valor. E a gente viu um match entre o que a Flourish tinha para oferecer e a necessidade de engajamento que a gente tinha nos novos produtos que a gente estava desenvolvendo. A questão dados é sempre um problema, então como a gente vai lidar com um parceiro terceiro e a gente vai disponibilizar dados dos nossos clientes, então o parceiro, no caso a Flourish, não conseguia identificar os nossos clientes exatamente para que a gente pudesse entregar essa proposta de valor. Acho que isso foi uma questão desde o início. A dinâmica que o produto consegue gerar ali a partir de uma gamificação gera de engajamento nas pessoas, de motivação das pessoas de continuarem fazendo aquilo, acho que é o que mais me atrai nessa história. No Will a gente teve uma pesquisa que se chamou Dismorfia Financeira e a gente entende que, a partir dessa pesquisa, que o nosso público é um público que faz acontecer, que dá um jeito, que de alguma forma consegue alcançar os seus objetivos e consegue gerar renda, gerar riqueza ali a partir do mínimo que tem ali naquele contexto, né? Então consegue fazer daquele limão uma grande limonada. Então a gente não acha que a gente está no papel de ensinar o nosso público a fazer o que eles sabem fazer muito bem, que é dar o jeito. Obviamente esse público tem uma série de dificuldades. A principal dificuldade é como eu consigo mais crédito, como eu consigo mais capacidade de gerar riqueza, como eu consigo girar mais rápido, como eu consigo mais clientes. De uma outra perspectiva, eu vendo aqui para conseguir pagar ali do outro lado, as finanças pessoais, as finanças da empresa ou, enfim, do negócio daquela pessoa, às vezes nem é uma empresa, acabam se misturando. Então, eu vendo alguma coisa, eu preciso pagar uma conta. De alguma forma, as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de saber se o negócio está sendo lucrativo, se está fazendo sentido, ou se talvez deveria mudar. Os nossos clientes têm, às vezes, 3, 4, 5 fontes de receita completamente diferentes. E aí, será que eu deveria largar essa e focar numa outra? Responder essas perguntas, às vezes, é um pouco difícil para os nossos clientes. Então a gente optou pelas missões porque o nosso objetivo era de gerar engajamento, era de criar ali um hábito nas pessoas, né? Então a gente viu nas missões a melhor forma, o melhor formato para conseguir desafiar as pessoas desde da primeira interação ali com o produto que a gente estava criando e ao longo de toda a jornada. Então a gente viu nas missões talvez a melhor solução ali para criar esse hábito, porque à medida que essa pessoa ia evoluindo e ia cumprindo com as missões, ela tinha a possibilidade de ganhar prêmios ali no final. E o que a gente estava fazendo era um teste, né, no qual a gente estava buscando entender se fazia sentido a gente desenvolver um produto. A gente fez isso com um público bastante segmentado aqui dentro da nossa base. E o que a gente fez foi, em uma das versões, incluir a gamificação e entender o quanto a gamificação poderia impactar no resultado final. Esse foi o teste que a gente fez. Então tinha 3 versões, um grupo que não tinha acesso àquilo que a gente estava propondo, um grupo que tinha acesso, mas não tinha gamificação, e um terceiro grupo que tinha acesso e tinha gamificação. E o que a gente queria entender era que diferença isso fazia no nosso resultado final. A gente tinha algumas notificações, tinha e-mails, também algumas divulgações, mas de forma bastante segmentada e específica para aquele público que estava participando do nosso teste, né? Então, para o público que estava participando do teste, eles receberam e-mails, receberam notificações, recebiam notificações quando alcançavam ali os objetivos das missões. Enfim, mas de forma geral, foi sempre bastante segmentado, focado nesse público que estava participando do teste. A gente conseguiu demonstrar que o fato de ter ali a gamificação no produto que a gente estava criando aumentou em 80% o engajamento, o resultado final, em relação ao público que não tinha gamificação.
gamificação. Eu acho que teve pontos positivos e pontos, acho que a melhorar, assim. Os pontos positivos, a gente tinha um produto ali em desenvolvimento ainda, mas a gente tinha um time que conseguia dar vazão para esse tipo de iniciativa aqui dentro, como eu tenho um time pequeno ali nesse contexto. Acho que o grande aprendizado, dado a performance tão melhor assim, é que efetivamente faz sentido a gente criar mecanismos que estimulam o nosso cliente a fazer ações ali de forma gamificada para obter premiações, obter vantagens, etc. Então, acho que a gente validou efetivamente que esse tipo de mecânica funciona muito bem para o nosso público. A gente esperava que fosse ter um resultado positivo, uma melhora. A gente não sabia o número, então ter o número faz bastante diferença. Então, saber que é 80% melhor é bastante significativo, né? Então, acho que esse foi o grande aprendizado aqui. Mas a gente tinha uma expectativa boa de que ter a gamificação, ou ter um produto de gamificação dentro do contexto que a gente estava trabalhando, fazia bastante sentido. O que a gente estava testando era um caderninho, onde esse cliente podia se organizar e também enviar uma cobrança ali para receber na data futura ali em relação àquela venda fiada que ele tinha feito. O que a gente estava buscando incentivar era o início do uso dessa ferramenta. Então, a gente criou missões no sentido de, se o cliente cadastrasse a primeira venda, era a primeira missão, era simplesinha, era para ele começar o jogo ali e começar a trabalhar de uma forma que a gente tinha de expectativa. Então, era para ele entender, na primeira missão, era para ele entender o quão fácil era fazer aquela ação. E aí, as próximas missões eram de aumentar ali o número de vendas cadastradas, então para ele continuar fazendo aquilo. E depois o grande objetivo era saber o quanto aquilo retroalimentava, né? O quanto efetivamente ele recebia a partir daquelas vendas que foram geradas ali para ele receber futuramente. O resultado foi muito bom, né? 80% de melhoria foi muito bom. A equipe da Flourish foi sempre muito disponível, sempre muito próxima. Acho que o Pedro, os Pedros, né? São vários, sempre estiveram ali bastante presentes, participaram desde o início, propuseram formas da gente construir essa história desde o início. Então acho que foi uma parceria legal o tempo inteiro, assim, a gente conseguiu trabalhar efetivamente em equipe ali nas duas empresas.